Agora nós vamos resolver o nosso segundo exercício, exercício número 2. Nesse exercício, ele coloca para nós um circuito com uma chave, perfeito? Aqui eu tenho o gerador AB, então ele diz o seguinte, olha, determine o valor da corrente que passa pelo gerador AB nos seguintes casos. Primeiro, item A, com a chave aberta. Moçada, não esqueçam que a chave estando aberta, não passa corrente por aqui, ó. Não tem como as cargas se movimentarem nesse trecho se eu abrir o circuito em algum ponto ali. Não tem como. Então, na realidade, eu vou ter uma corrente elétrica neste caminho aqui. Observe, polo positivo do gerador, polo negativo do gerador. A corrente sai aqui do polo positivo e vai fazer este caminho aqui, ó. Vem para cá. Aqui ela faz este caminho aqui. Olha, veja que aqui ela não tem como ir para lá, porque a chave aqui está aberta. Perfeito? Então ela só tem um caminho, na verdade, para a corrente poder passar. Ó. É este caminho aqui. Ok? Tá aqui, olha só. Este é o valor da corrente. Maravilha? Então ele quer saber qual é o valor da corrente que passa no gerador. Ora, a corrente que passa no gerador é a mesma que passa no resistor de 3 e passa no resistor de 1. O que eu tenho? Eu tenho a força eletromotriz e tenho o valor das resistências. Se eu tenho força eletromotriz, tenho resistência e quero corrente, Puyê. Puyê é a relação matemática que existe entre força eletromotriz, resistência equivalente e corrente. Perfeito? Então vamos lá. Olha só, eu posso dizer que a força eletromotriz total produzida pelo meu gerador vai ser igual à resistência equivalente vezes o valor da corrente que passa por ali. Perfeito? Ora, quem é a força eletromotriz? 24 volts. Quem é a resistência equivalente? O 3 e o 1 estão ligados em série. Veja que eles estão ligados em série. Resistores no qual passa a mesma corrente, eles estão ligados em série. Então, eu vou somar. Aqui, então, seria 3 mais 1, este mais este, vezes o valor de I. Tá? Muito bem. Então, isso aqui vai ser 24. 24 igual 3 mais 1, 4. Vezes I. Tá? Passando o 4 dividindo, eu tenho o valor do I. Então, portanto, o I nada mais é do que 24 dividido por 4. Ou seja, 6 amperes. Então, a primeira resposta, moçada, nós já temos aqui. Olha só, I igual a 6 amperes. Não esqueça, unidade de corrente elétrica é ampere. Unidade de tensão elétrica é volts. Perfeito? Então, eis aqui uma resposta para nós. A primeira coisa que ele pediu já está aí resolvida. Maravilha? Bem, agora vamos para o segundo, o item B. No item B, ele está pedindo para se determinar o valor da corrente com a chave fechada. Então, no item B, determine o valor de I com a chave fechada. Ok? Chave fechada. Bem, moçada, o que é que muda? Então vamos fazer o seguinte, deixe-me tirar essa setinha aqui e vamos entender o seguinte. A partir do momento que eu fechar a chave, então eu vou fechar essa chave aqui, ó. Essa chave está aberta, agora eu vou fechá-la. Aqui, ó. Tá? A partir do momento que eu fechar essa chave, o que acontece? A corrente elétrica que está vindo aqui, que passa pelo gerador, quando chegar aqui, essa corrente ela vai se dividir em duas partes. Uma parte vai seguir e a outra parte vai vir para cá, ó. Então eu terei aqui uma corrente que eu vou chamar de I1 e aqui uma corrente que eu vou chamar de I2. Ou seja, algumas das cargas
Algumas das cargas que passam pelo gerador seguem esse caminho e outras seguem aqui. Então, na realidade, dá para nós percebermos tranquilamente que esses dois resistores, 3 e 6, eles estão ligados em paralelo. Veja, a corrente se divide, quando ela chegar aqui, elas se juntam novamente. Olha só, tá? Se juntam, formando o I novamente que vem para cá. Perfeito? Então, na realidade, o que eu posso dizer aqui? Que o resistor de 6 e 3 estão em paralelo, tá? Nós vamos usar a mesma formulinha, o que vai mudar? É o cálculo da resistência equivalente. É isso que vai mudar. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficaria essa brincadeira aqui, ó. Tá? Então, 3 e 6, 3 e 6 estão em paralelo. Três e 6 em paralelo. Então, logicamente, a resistência equivalente do paralelo, vou chamar de RP, R do paralelo, resistência equivalente, nós já sabemos, como eu tenho dois resistores, eu posso usar esta formulinha aqui. 3 vezes 6 por 3 mais 6. Vocês lembram que nós já aprendemos isso, né? Ou seja, 6 vezes 3, 18, 6 mais 3, 9. 18 por 9, 2. Então eu posso trocar esses dois resistores por um único resistor de valor 2 ohms. Então esse circuito nosso, na verdade, ele ficaria assim, ó. Basicamente, ele ficaria assim. Aqui, normal. No lugar desses dois, eu tiro esses dois e coloco um único resistor de valor 2 ohms. Aqui, perfeito? E aqui 1 ohm. E aqui 24 volts. Maravilha, gente? Bem, então esse circuito aqui é esse circuito simplificado, simplesmente isso. O que eu quero? A corrente que passa pelo gerador. Então eu posso calcular essa corrente agora, porque essa corrente nada mais é do que essa aqui, ó. Você veja que quando eu troco pelo circuito equivalente, a corrente agora não se divide mais. Então eu tenho aqui minha corrente que passa pelo meu gerador. Usando Pouillet aí, fica bem simples. Por Pouillet, eu tenho que, olha só, E igual a R equivalente vezes I. Perfeito? O nosso E vale 24. Tá ok? O nosso R equivalente é o 2 mais 1. E o I é o valor que eu quero nessa situação. É o I nesse caso. 2 mais 1, 3. Então eu tenho, colocando aqui, ó. Usando esse ladinho aqui, eu tenho 24 igual a 3 vezes I. Passo 3 dividindo. 24 dividido por 3 é exatamente igual a I. Então, portanto, a nossa resposta, 8 amperes. Aqui, tá? Essa é a resposta para a segunda situação. Então, com a chave aberta, passa pelo gerador uma corrente elétrica de 6 amperes. O que significa isso? 6 coulombs passando ali por segundo. E com a chave fechada, eu tenho uma corrente de 8 amperes, tá? Observe, gente, quando eu fechei a chave, eu aumentei a corrente. Por que eu aumentei a corrente? Porque eu diminui a resistência equivalente. Você veja que a resistência equivalente que dá 3 ohms. E nesse caso, a resistência equivalente estava dando 4 ohms, ó. Tá? Então, se eu diminuo a resistência, passa mais corrente. Fica mais fácil para a corrente elétrica passar. Perfeito? Então, eis aqui as duas respostas. 6 e 8 são as respostas do nosso exercício número 2. Né? Olha lá.
a chave, o item A e o item B. Perfeito? Beleza. Bem, agora nós temos o item C e o item D, né? O item C, o que ele está pedindo no item C? Os pontos C e D são ligados por um fio. C e D ligados por um fio de resistência nula. E a chave CH está fechada. Então você imagine agora, gente, a chave fechada, perfeito? Então eu vou resolver, vou usar, eu vou apagar aqui o meu quadro, uma vez que vocês já têm, tá? Então eu vou apagar aqui para resolver o item C e o item D. Então vamos lá. Aqui. Perfeito? Vocês já puderam registrar aí direitinho, tá tudo registrado, tudo certinho. Então agora, apagando aqui. Então vamos ver. O item C ele diz assim, os pontos C e D são ligados por um fio de resistência nula. Beleza, então eu vou pegar e vou ligar esse, ó, olha o C, olha o D. Vamos ligar os dois, ó. Vamos ligar os dois por um fio de resistência nula. Na hora que eu ligo, o que acontece? Gente, se você prestar atenção, agora, o resistor 6, ele está ligado no ponto C, ó. E no ponto D, tá? O de 3 também está ligado no C e também no D. E o fio também está ligado no C e no D. Então, na realidade, o resistor de 6 e o resistor de 3 estão em curto-circuito, tá? Eles não vão ser percorridos por corrente. Ou seja, se você notar, aqui o ponto é C, aqui também é C. Esse C pode vir aqui, portanto, o D e o C são iguais, portanto, aqui também é C. Ou seja, esse resistor tem as duas perninhas ligadas no C e esse também com as duas perninhas ligadas no C. Logo, estão em curto-circuito. Se está em curto-circuito, não passa corrente por ele. Lembre-se que nós já aprendemos isso. Se está em curto-circuito, não passa corrente. Se está em curto-circuito, não passa corrente por ele. Então, aqui eu não terei mais essas correntes passando por aqui. Ok? E automaticamente, a minha corrente agora, ela fará isso. Ela sairá do gerador e devido ao curto-circuito, ela virá direto pelo curto, ó. Olha lá. Minha corrente virá pelo fio, pelo caminho aonde a resistência é nula. Olha só, e virá por aqui. Então, mesmo o I que passa aqui, é o I que está passando aqui pelo fio. Nesse caso, o nosso resistor de 3 ohms e de 6 ohms não funcionam. Eles, para nós, posso esquecer, tá? Então, eu posso chegar aqui simplesmente esquecer disso, posso chegar aqui simplesmente esquecer disso. O que vai acontecer? O meu circuito fica só isso aqui, tá? Ficando só isso, usando por I, então ele está pedindo a corrente, nesse caso, seria o nosso item C, olha lá, seria o nosso item C, tá? C e D ligados por um fio, né? Então, nesse caso, deixa eu colocar aqui C e D ligados por fio. Um fio de resistência nula. Então, foi o que ele pediu para nós. Calcular a corrente nesse caso. Então, aí, como é que ficaria nessa brincadeira? Ligue para I. E igual a resistência equivalente vezes a corrente. Tá? Quem é o nosso E? 24 volts. Quem é a resistência equivalente? É a resistência nesse trecho aqui, ó. A única que eu tenho é 1, que é a resistência interna. Vezes o valor da corrente. Então, nesse caso, eu tenho uma corrente de 24 amperes. Perfeito? Observe que, sendo um ohm a resistência interna do nosso gerador, esse resistor aqui eu jamais vou conseguir suprimir do meu circuito. Não tem como, porque ele é uma resistência interna do gerador, então não tem como sair. Então, na realidade, o que ele está fazendo? Ele está ligando os dois polos do gerador por um fio, ó. Ele está colocando o gerador em curto-circuito. Se você usar a teoria nossa de curto-circuito e calcular o valor da corrente que passa pelo gerador em curto-circuito, nesse caso,
vai dar exatamente 24 amperes. É o maior valor teórico que poderia funcionar o meu circuito. Possivelmente, se eu ligar com essa corrente, devo estragar meu gerador. Possivelmente ele deve estragar, tá? Dificilmente ele vai aguentar esse tipo de corrente. Ok? Beleza. E agora vamos no último item, que é o item D. O item D, tá? Vamos separar aqui, para não ter perigo de vocês confundirem, tá? Então, vamos lá. No item D, o que ele está pedindo para a gente no item D? Construa também a curva característica do gerador. Então, no item D, ele quer que a gente construa a curva característica do gerador. Então, aqui, curva característica. Curva característica do gerador. A curva característica do gerador, gente, nada mais é do que o gráfico do gerador. Como nós já tínhamos aprendido em outras aulas. Como é que fica isso? Bom, o gráfico do gerador é sempre um gráfico onde eu tenho no eixo vertical a tensão, e no meu eixo horizontal o valor da corrente. Então, é o valor da tensão pela corrente. Perfeito? Tá aí. Bom, aí eu vou lembrar que esse gráfico, se nós lembrarmos, jeitão da curva, é sempre uma reta decrescente, sempre. De tal maneira que esse gráfico vai ser sempre alguma coisa assim. O gráfico do gerador é sempre isso, ó. Sempre isso aqui, tá? Sempre uma reta. Aqui eu vou ter sempre o valor da força eletromotriz. Olha lá. E se eu olhar aqui, a força eletromotriz do gerador é 24 volts. Então, esse valor aqui nada mais é do que 24 volts. Perfeito? Esse valor aqui é o valor da corrente de curto-circuito. Olha só. Valor da corrente de curto-circuito. E esse valor da corrente de curto-circuito é exatamente o valor que nós encontramos aqui no item C, como eu havia comentado com vocês. Portanto, 24 amperes. Aqui, tá? Coincidentemente, nesse problema, pelos dados do problema, o valor da corrente de curto-circuito e o valor da força eletromotriz eram iguais, mas é uma coincidência para esse tipo de problema. Nem sempre vai ser dessa maneira. Tá ok, moçada? Então, finalizamos aí os dois exercícios, tiveram detalhezinhos aí importantes, por isso que eu resolvi para vocês. Eu acho que agora, tendo visto a resolução dos dois exercícios e a teoria, dá para vocês defenderem os outros com uma certa tranquilidade. Perfeito? Então, os outros agora eu vou deixar para vocês, mas de qualquer maneira, eu mandarei a resolução também, para que vocês possam saber, possam comparar e entender aquilo que foi feito, ver se acertaram, se erraram e tudo mais. Qualquer coisa, é só me procurar, que eu, com maior satisfação, maior carinho, estarei pronto para atendê-los. Ok? Um abraço, bons estudos. Maravilha?